tinha... Ai, qual é o nome? Inclusive, perda de memória tá nos sintomas. Por que ela resolveu tirar o silicone enquanto tanta mulher quer colocar? Então, a maioria das mulheres que falam assim, não, eu tenho há 5 anos, há 8, até, não tenho nada, tô ótima. Por que tantas mulheres estão insatisfeitas com o próprio seio? Quando a gente imagina o que é um seio bonito, hoje, infelizmente, a gente associa o formato do peito com silicone. O que um homem disse pra ela quando ela tomou essa decisão? Ele, não. Aí ele cruzou o braço, mas você vai ficar feia. Eu falava, cara, que absurdo, né? A gente tem que pôr uma tardinha na auréola, porque vai vir um cara que não tem noção e sexualizar uma foto com uma cicatriz. O que você sentiu no primeiro dia sem silicone? Nossa! Com 20 anos, a Amanda resolveu colocar silicone porque achava que o peito era muito pequeno. Com 34, ela resolveu tirar porque achou que o silicone estava atrapalhando muito a vida dela. Mas como que um silicone pode atrapalhar tanto a vida de uma mulher? Por que você colocou silicone? O que a maioria das mulheres acontece, né? Nessa fase entre a adolescência e nos tornar mulher, você vê um monte de mulher todas iguais, você começa a se sentir insegura, você acha que se você não tiver igual ou parecida, você não vai se encaixar, não vão gostar de você, e você começa a ver defeitos em você que não existem, né? Essa indústria coloca defeitos na gente, e a gente cai, né? Pela imaturidade, enfim. Eu falo que desde que a gente nasce, a gente já tem que sair da maternidade com a orelha furada, né? Porque senão não é menina. Então, são coisas muito absurdas. E por ter 20 anos, né? Era o que eu via, era o que eu queria me enxergar. Seus seios são pequenos, naturalmente? São tamanho 40 hoje, né? Hoje, que agora para mim é tão normal. Mas você achava eles super pequenos? Achava. E criei uma ideia. Eu criei uma menina com 20 anos que eu cheguei a apagar várias fotos. E aí eu não me lembrava como eu era. Quando uma amiga conseguiu achar, para você ver como eu acho que eu queria pôr tanto defeito nessa menina para justificar o silicone, outros procedimentos, que quando uma amiga minha, que nós somos amigas, inclusive há 20 anos, ela falou, peraí que eu acho que eu tenho uma foto só quando a gente estava na praia. Que quando eu olhei aquela foto, eu falei, meu Deus do céu, sou eu mesma, porque era uma menina linda, com seios tamanho normal, não tinha nada. A menina que eu enxergava, se eu fosse tentar recuperar aquela imagem, era outra coisa, era uma coisa, na minha cabeça era horrenda. Era uma menina tudo, e não tinha nada de errado. O peito lindo. Mas eu acho que eu quis acreditar nisso, né? E aí deixei uma imagem, apaguei, né, as fotos. Você mesma criou isso pra se justificar, né? Tipo, não, eu fiz porque precisava. Exatamente. O porquê que eu precisava. Aí quando perguntavam, mas deixa eu ver, nem tenho foto. Acho que eu apaguei, morreu lá no Orkut, nem lembro. Antes de você colocar silicone, tinha alguém que falava dos seus seios? Algum namorado, por exemplo? Não sei. Com 20 anos, meu primeiro namorado foi com 18, mas eu não tenho essa recordação dele em si. Era muito mais na escola e faculdade. Aqueles comentários, sabe? Nossa, aí apareceu alguém com silicone. A minha mãe, eu acho que já tinha colocado. Então, acaba sendo uma referência, né? Porque desde pequena eu via sempre minha mãe muito arrumada. A minha referência de mulher em casa sempre foi minha mãe. E esses dias eu lembrei uma frase que eu cresci com meu pai falando, e olha o quão bizarro e o peso que tem essa frase, que a gente sempre ouviu e dava risada, né? Que ele falava assim, que nunca se sabe quando você vai receber flores, você sente que tá arrumada. Aí você para hoje, você fala assim, meu, como assim? Então se eu estiver de pijama eu não mereço flor? Ou se eu tivesse, sei lá, mas eu não enxergava isso como algo ruim, né? Para você ver, e a gente são coisas que vamos reproduzindo isso, né? A gente vai internalizando essas coisas, né? Vai, e hoje a gente nem fala nisso, enfim,
Mas, então, a minha mãe estava sempre arrumada, então eu achava que, né, tinha que estar montada sempre. E aí eu acabei cedendo em 2006, comecei a trabalhar para pôr o silicone. Mas eu não tinha informação alguma do que eu estava fazendo, né? Então, assim, eu fui no médico, todo mundo põe, não conheci ninguém de perto que morreu, passou mal, não sei o quê, vamos colocar. Então, eu tinha informações que o médico falou que sim, que é extremamente seguro, não acontecia nada. Ah, nossa, eu gosto muito, a gente fala do é raro, né? Tudo é raro. Só que esse raro está cada vez mais gigantesco, né? Então, é um parâmetro muito, muito estranho quando eles falam que é raro que pode acontecer alguma coisa, porque cada vez acontece mais. E aí eu acabei colocando, em 2014, eu troquei, porque no final de 2013 eu tive um acidente de carro muito feio, e a prótese começou a me incomodar um pouco, mas a médica falou na época que tinha rompido, e eu já achando que o silicone ia parar no meu pé, né, a doida. Não, eu sou exagerada, não, mas é porque não escorre, não sei o quê. E hoje, para te ter ideia, se ele rompe, se você põe o dedo, aquilo tem uma aderência, que assim, de fato, ele não vai parar no teu pé. Mas cada partícula daqueles componentes, que tem mais de 30 componentes tóxicos, platina, titânio, cancerígenos, ele gruda na tua pele e ele corre para a tua corrente sanguínea. Claro. Então, assim, de certa forma, tem no meu pé, tem tudo aqui, né? Mas quando você colocou o silicone, a primeira vez que você se olhou no espelho, já desinchada, o que você pensou? Eu achei horrível. O peito... Ah, você achou horrível? Não, eu achei um pouco... Tava muito inchado, ele colocou 340. E aquilo era um negócio, sabe, esticado, brilhante. Porque, né, esticou a pele, tudo aquilo brilhoso. Aí eu olhava e falava, mas vai diminuir? E aí ele falou assim, né, primeiro foi o médico. Ele falou assim, olha, não, tá inchado, mas depois que diminuir, você vai querer aumentar, porque você vai achar pequeno. Aí eu comentava com alguém que colocou, e todo mundo falava, é isso mesmo. E aí foi moldando e tal, e nessa sequência, meses depois, meu pai faleceu. Então, eu fiquei muito mal. E aí fiquei nesse engorda, emagrece também. E o peito também, a gente acha que não, põe silicone, vai ficar tudo em pé, mas ele cai, né? Existe a gravidade que existe para qualquer um. Então, nesse engorda, emagrece, ele ficou muito grande, pesado e caído. Mas ele fica um caído duro? Não, né? No meu caso, ficava mole, porque tinha a minha pele, a minha gordura, e aí se você apalpasse, você sentia prótese, mas não era nada, não é o que... Hoje, se você vai... Quando a gente imagina o que é um seio bonito, hoje, infelizmente, a gente associa o formato do peito com silicone. Uhum. A gente nem lembra ao certo que a nossa anatomia não é essas bolas aqui, né? O que dá esse volume é a prótese. É a mama mais caída, a gente fala que é um formatinho de pera, e embaixo faz a gotinha, né? O que aconteceu? O que você começou a sentir? Queda de cabelo excessiva, de eu chegar a chorar no banho, achar que que estava abrindo buraco, assim, a quantidade. Eu comecei a ter muita fadiga crônica, então eu podia dormir 10 horas, 24 horas. Parecia que eu tinha acabado todo dia pra balada. Eu ainda brincava, eu acordava e falava, gente, onde é que eu fui? Onde é que eu tô sonhando? Eu tenho que parar onde? Porque parecia que um caminhão tinha passado todo dia. Eu acordava com muita dor de cabeça. Pra te ter ideia, era remédio de dor de cabeça na cozinha, do lado da cama e na bolsa. Porque eu tinha dor de cabeça todo dia. Eu podia comer, eu sempre me alimentei muito bem, mas eu tinha... Ai, qual é o nome? Inclusive, perda de memória tá nos sintomas. Eu passei a trabalhar muito com agenda de papel. Por te falar que agora eu ia fazer uma coisa e eu esquecer. Tinha hipoglicemia, então eu podia comer, só que nos exames tinha nada. Então eu estava aqui conversando com você, de repente parecia que eu ia desmaiar. Meu nariz, ele escorria todo santo dia. E você não ficava paranoica com esse monte de sintoma acontecendo e você não sabendo o que era? Então, você sabe o que é pior? A gente passa a achar que a gente inclusive depressão, crise de ansiedade se pode desenvolver por conta do silicone. Graças a Deus eu não tive, mas chegou uma época que eu estava tão exausta que eu achei que era depressão.
Então, eu poderia, às vezes, estar tratando uma depressão sem ter e desencadeando outras coisas, sendo que o fator ali era o silicone, né? Então, eu ficava assim... Eu ia no médico, falava que não, eu falava, mas tem coisa errada. Ai, mas Amanda, você quer que eu faça o quê? Pede mais exame? Eu falei, pede, vou refazer, eu refazia exame. Porque o médico olhava e falava que não tinha. Mas algo que eu achei extremamente importante foi eu me ouvia. Eu acreditava no meu corpo, eu acreditava que tinha alguma coisa de errado, que não era coisa da minha cabeça. Então, isso fez eu querer ficar sempre investigando. E aí eu comecei a devorar, falei, não, pera, se eu tenho uma chance de eu recuperar aquela menina de 20 anos, eu vou atrás, eu vou pesquisar. Então eu passei quase 2 meses, ao contrário, como foi para colocar, que eu fui ouvir que era tudo maravilha, eu fui lá e passei, devorei tudo. E aí fiquei sabendo que tinha que ser tirado junto com aquela cápsula toda. A gente tem que ser limpada com antibiótico. Então, fui, querendo saber passo a passo. Depois, conversei muito com a minha terapeuta maravilhosa, Lucy, porque eu vinha há 14 anos me olhando de uma forma e eu não me lembrava como eu era antes. Só que quando eu conversei com ela, o legal é que ela falou, não, você já está decidida. Ela falou, você não quer. E eu já estava, porque quando eu conversei com o médico, o que me operou, ele mais me disse que poderia acontecer de ruim. E em nenhum momento eu pensei se ia ficar feio. Eu só queria me livrar. Então, se ia ficar bonito, feio, eu não queria. Eu não estava preocupada. E hoje eu vejo muitas mulheres que a maior preocupação, elas não, quando elas falam em tirar, não é pela saúde. Mas a cicatriz, como é? Vai ficar feio? Mas e a cicatriz, como é que é? Eu já tinha antes, né? Então, assim, eu brinco que eu sou a Emília, né? Eu sou toda remendada, eu nunca tive problema com cicatriz. Eu tenho cicatriz em tudo quanto é lugar no corpo. E eu já tinha feito uma mastopexia, que na segunda troca de silicone, como já tinha muita pele, foi tirado, então, um pouco dessa pele para dar uma levantada. Então, eu já tinha uma cicatriz que ela vai... eles falam que tem formato em T, então é na auréola, faz o formatinho em T e desce aqui embaixo do seio, que com o tempo nem dá para ver, porque ele assenta, né? Então, nunca foi para mim a cicatriz, mas eu vejo o quanto é incômodo para as mulheres, porque elas não estão preocupadas, algumas ainda, para ver o grau dessa pressão que a gente tem. Eu prefiro ficar passando mal do que eu ter uma cicatriz. As pessoas pregam tanto isso, tão enraizado na gente, que às vezes a gente tem dúvida, né? E agora... Alguns médicos falam que a gente está tirando para ficar mais natural. Não é. Aqui no Brasil, infelizmente, eles não omitem dados. Então, o meu explante, ele não entra como explante. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica coloca como reconstrução de mama e não foi o que eu fiz. É porque essa própria indústria da beleza, ela faz a mulher se sentir insuficiente e vende a solução para ela deixar de se sentir insuficiente. Tô rindo de nervoso. Isso, e aí, para você ter ideia... De 1992 a 2006, que foi quando eu voltei a colocar, nos Estados Unidos foi proibido a comercialização da prótese de silicone, porque já estava dando um escândalo absurdo de mulheres morrendo e adoecendo, desde 1970. Aí falaram, olha, vocês precisam de estudos a longo prazo. Só que quem que financiou esses estudos? As próprias fabricantes do silicone. Ou seja... Então, assim, essa é minha caneca. Eu não vou falar para você que a minha caneca é ruim. Né, se eu ainda estou te pagando para isso. Então, eles queriam de pelo menos 10 anos de estudo. E não conseguiram. Falaram que as mulheres abandonaram, largaram eles, porque é muito caro uma pesquisa acompanhar 10 anos um paciente. E aí, mais ou menos, já 80% das mulheres que eles conseguiram acompanhar, acho que até uns 5 anos, já estavam apresentando algum problema. Então, a maioria das mulheres que falam assim, não, eu tenho há 5 anos, há 8, há 10, não tenho nada, estou ótima, dificilmente não tem nada. Se você conversa um pouquinho, se você pega um reumatologista e conversa, elas têm e não sabem associar porque não é falado. O que você sentiu no primeiro dia sem silicone? Nossa, eu me senti uma gatinha assim, daquelas cocotinhas, porque eu lembro que o primeiro médico que eu fui, ele era um conhecido, e aí eu falei assim, bom, deixa eu só ver o que é, para ele me dar uma guia de exame, porque acho que não adianta saindo em médico
que ele vai pedir um ultrassom, uma ressonância. Aí eu fui, ele falou, realmente você tá com contratura, mas como se fosse normal. Aí ele ainda tá aí, tá cagado, tá? Mas aí toma uma água e passa. Aí você falou, tá com contratura. Eu falei, tá, e você faz o desplante em bloco? Aí ele parou, ficou quieto. Eu falei, bom, porque assim, é uma cirurgia mais complicada. Não é só você abrir e tirar, né? Demora mais. Para você colocar, você coloca em 40 minutos, para você ter ideia. Para você tirar, é pelo menos 3 horas, né? Então, é mais chato. E, infelizmente, não é todo médico que sabe fazer ainda. E aí, ele ficou quieto, eu falei, ele, não. Aí ele cruzou o braço, mas você vai ficar feia. Aí eu respirei fundo, eu falei, oi? Ele falou, não, você não combina com uma mama pequena, você vai ficar feia, com um seio de adolescente, infantilizada. Aí, nesse momento, eu lembro que eu olhei pro meu marido e parecia o final de Avenida Brasil, que congelava, assim, porque ele arregalou os olhos. Ele pensou, esta mulher vai quebrar esse consultório. E aí eu falo que nessa hora, graças a Deus, eu faço terapia, porque foi para isso que eu respirei fundo. Eu falei, sério? Eu falei, então tá bom, então quanto que eu tenho que pôr? Ele, você tem que pôr pelo menos essas de 200 mil. Eu falei, sério? Eu falei, tá bom, vou pôr. Meu marido olhando, eu quieta, né? Aí eles não, faz os exames amanhã, se quiser semana que vem a gente coloca. Aí você vê a banalização de pôr uma mulher para fazer uma cirurgia plástica. Olha quantos casos de mulheres novas morrendo, que também não é tão falado, porque os erros, nenhum médico vai ficar colocando na mídia. Ele só quer colocar o que foi bom. Só que a gente busca aí os erros de cirurgia plástica é imenso. E aí eu concordei e saí andando. E aí meu marido falou assim, o que aconteceu? Eu falei, eu não vou mais ficar discutindo. Eu quero tirar, eu vou tirar. Hoje, ele falando que eu ficaria feia, me deu mais certeza que eu quero tirar. Porque eu não quero passar o resto da minha vida dependendo da opinião de uma pessoa que não convive comigo, que vai medir o que eu sou, deixa de ser, se meu peito é bonito ou não. E aí depois eu conheci um médico maravilhoso, que ele é especializado em explante. Em nenhum momento ele usava que eu ia ficar feia. Ele podia falar assim, pode ser que tenha uma deformidade, acontece, você não tem... Eu tirei um pouco de gordura do joelho para enxertar. Mas tem mulher que é muito magrinha e não consegue. Então a gente tem que lidar com realidades. Foi a primeira vez que eu fui, não digo com medo, mas que eu fui totalmente consciente do que eu estava fazendo. Nas outras vezes, eu fui, sabe? Não dando valor para minha vida. Não vendo tudo que tinha acontecido ali. Aí, dessa vez, por mais que eu tinha 1000 vezes mais confiança no médico, eu fui assim, Deus, do jeito que ficar, tá bom. Só me deixa viva. Então, é esse momento que a gente começa a realmente dar valor. E aí eu começo a ver tudo que eu conquistei. Não foi, eu acredito que se meu peito fosse menor, eu não ia ter deixado de conquistar. Suas conquistas não tem nada a ver com o tamanho do teu peito, né? É uma loucura quando a gente para e pensa isso. Os melhores dias da minha vida, a última coisa que eu vou lembrar eu não lembro nem talvez a cor do sutiã que eu tava, né? Então, mas a gente é criada exatamente para nos enxergar defeitos e aí querer arrumar a todo momento. Explante subglandular à direita. A direita tinha um pouco de contratura. A cápsula bem grudada no músculo, mas saiu completamente. Alguns fios, a cirurgia prévia. Mais uma cápsula fina, sem nodulação. Prótese íntegra. Eu vi um comentário de uma menina, uma amiga marcou ela falou assim, olha, e mesmo assim eu vou colocar, porque o que não mata nos fortalece. E aí eu olhei aquilo, eu respirei fundo, né? Porque eu falei, o meu perfil nunca vai ser para militar, você não tem que fazer, né? Não, jamais, eu não gostaria que fizesse isso comigo. E eu falei para ela, aí eu fui ver, ela tinha mais ou menos 20 e pouquinhos anos, eu falei para ela, na sua idade eu pensei igual. E se eu pudesse voltar para Amanda lá, e primeiro que eu não usaria essa fala, porque pode te matar sim, e não é raro, né? Então pensa bem, porque aí depois acho que ela viu a besteira que ela tinha falado, ela realmente meio que voltou atrás. Mas para você ver como a gente se sujeita a tudo para ser aceito. A gente quer ser validado, né? E muitas mulheres querem ser validadas
pelos homens. E o seio é um órgão muito sexualizado. E o seio não é um órgão sexual. Pelo contrário, o seio é sagrado, sai leite. Exatamente. As pessoas não entendem que o seio, quando eu falo, né? Eu sempre postei o antes e depois ali. Eu falava, cara, que absurdo, né? A gente tem que pôr uma tardinha na auréola. Porque vai vir um cara que não tem noção e sexualizar uma foto com uma cicatriz. Uma foto de uma mulher de um pós-operatório. A minha amiga tá com uma neném vai fazer 6 meses, e para você ver o quanto é enraizado isso, foi falado uma hora para ela, não é melhor você pôr uma fraldinha? Ela falou, na minha cabeça? Por quê? Onde que eu pôr? Não sei, na tua? Sabe? O meu marido já viu minha amiga dar de mamar. Gente, né? É uma coisa tão assim, mas que você, infelizmente, é lidar a mulher como algo extremamente sexual, e aí foi feito para alimentar uma outra pessoa. Mas a gente tem até esses cuidados de colocar. Eu lembro, quando eu coloco essas fotos, meu maior público é feminino, 85%, mas quando eu coloco, eu ainda assim perco seguidoras. E não homens, porque o homem, para ele, tanto faz um tetonão ali. Porque algumas acham que é agressivo. Para você ver que o machismo ele é tão profundo, que você está fazendo algo para você ajudar uma mulher que talvez está sofrendo sem saber, e às vezes ela se ofende com um peito com cicatriz, né? Que assim, não tá, ainda tá, tô em processo ainda de recuperação, mas eu não deixo, eu não vou colocar só algo que vai me bombar, vamos assim dizer. Muito pelo contrário, eu quero pôr uma realidade. Se você pudesse conversar com a Amanda de 20 anos, que não tinha silicone, que tinha o peito bonito, mas não sabia que tinha o peito bonito, o que você falaria pra ela, se ela estivesse na tua frente agora? É complicado, porque a Amanda de 20 anos, ela achava que nada ia acontecer. E quando acontecesse, depois eu vejo. Que dá problema, depois eu vejo. Eu acho que eu poderia falar para ela, amiga, pega esse dinheiro que você vai gastar 2 vezes. E depois que você vai gastar é 3 vezes mais. Porque para tirar é de 2 a 3 vezes mais do que colocar. É muito mais caro. Cara, tu consegue... Olha, você quer conhecer o Egito, você não foi? Já vai. Mas e se ela te responder assim? Mas meu seio é horrível, eu preciso. Quando você tiver com os 34, você vai olhar esse peito e vai falar, caramba, antes eu tivesse ido pro Egito. Mas é muito difícil, porque aquela menina... Eu sempre fui muito decidida. Então, talvez, a Amanda voltando e falando, ela ia pagar para ver, porque ela era decidida, teimosa, né? E ela sempre quis pagar para ver. Então, eu daria o alerta, mas eu não te garanto que essa Amanda de 20 anos, ela ia seguir. Pode ser que ficaria aquela pulguinha atrás da orelha, né? Opa, vamos lá. Mas é muito difícil, porque quando a gente fala o que eu voltaria, o que eu faria, eu acho que tudo que eu fiz fez eu virar a mulher de hoje, inclusive os erros, né? Então, eu não consigo me arrepender tanto. Hoje, talvez, quem sabe eu não passei por isso para ajudar tantas mulheres a entender. Gata, parabéns, nossa, por esse movimento que você está liderando. É muito importante, principalmente em tempo de blogueira. Eu tenho um pouco de terror de blogueira e você deve imaginar por quê. Não todas, né? A gente sabe que não todas, mas tem muitas que fazem um desserviço, e é importante esse movimento agora para a mulherada saber que o peito é bonito do jeito que é, e que teta não é órgão sexual. Pelo amor de Deus, mas olha, é muito legal. Diariamente eu recebo mensagens que assim, de mulheres que não tinham ideia, que me olham agora as fotos e falam, nossa, você tá mais bonita mesmo. E foi nítido a minha aparência, ela parece que eu fiquei mais nova mesmo. Quando eu tenho um vídeo que eu faço, a brincadeira que eu tava com silicone e tirei, é nítido, com 1 semana de cirurgia, que eu já tô outra fisionomia. Faz 2 meses que eu não tomo remédio para nada. Eu não tomo um remédio para dor de cabeça, para não dizer, eu fiquei 7 dias com antibiótico anti-inflamatório pela cirurgia. Mas zero, assim, algo que eu não imaginava. E viver assim não é parte da nossa vida. Não é você viver, acostumar com dores, acostumar, né? Então, assim, o que eu falo para as mulheres, ouça o seu corpo, se ouça, porque dificilmente, não tem um exame específico ainda, é uma junção de exames.
e você começar a notar, tenta lembrar como que era, né? Como que você era antes? O que mudou? E tentar aí, se for da vontade, se achar que é um momento, porque não é todo mundo ainda que está preparado. Eu falo, minha mãe jamais, minha mãe passaria mal e ficaria com silicone. A gente não tem como. Você tem que pôr na balança e ver para a sua vida, né? O que vale? Né? Vale isso? Se para te valer, tudo bem. Para mim, eu falo que foi voltar. Eu me olho no espelho, me achando agora. Peitinho em pé. E olha, de uma coisa, aquele médico estava certo, que ia ficar peitinho de adolescente. Ficou maravilhoso. Tá maravilhoso. Não preciso nem... Eu posso treinar, que agora o peito não pula, não pesa. O dedo de busto não dói, entendeu? Então, olha, a única coisa que ele estava certo é que eu ia ficar com peitinho de adolescente.